E aí, galera, beleza? É o Eric do estúdio Mid Six aqui em Goiânia. Se você tem interesse em fazer conteúdo com inteligência, vem para cá que a gente está montando um trabalho aí muito legal de criação de conteúdo com inteligência para venda de infoprodutos, cursos e para o que você precisar aí na sua rede social, ok? E hoje eu estou aqui com a Carol Silva, uma convidada muito especial, uma amiga que já gravou comigo em outros lugares e eu estou gostando muito do conteúdo do trabalho dela e eu queria conversar com ela hoje sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo lá no Instagram. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, Eric. Boa tarde a você que me ouve. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Já é a terceira vez que a gente grava junto. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Então, Carol, deixa eu te perguntar. Primeiro se apresenta para a galera qual que é o seu trabalho, como é que o que você anda fazendo. Eu sei que você está falando sobre educação financeira, que muito me interessa, porque eu sou um desorganizado financeiro. Então, assim, você pode até estar me ajudando também, como muitas outras pessoas estão assistindo a gente. Conta do seu trabalho, por gentileza. Só um adendo. Meu nome mesmo é Ana Carolina. Ana Carolina. E meu apelido que é Carol. Carol. Mas na verdade. Mas você gosta de ser chamada. Mas na verdade eu costumo dizer que é o contrário, né? Meu nome é Carol e meu apelido que é Ana Carolina. Ninguém me conhece pelo meu nome. Sim. Eu não sabia. Mas não tem problema, pode ser Carol. Eric, eu sou advogado. Sou advogado por formação desde 2018. Atuo com direito bancário. E às vezes dou uma pitada sem muito conhecimento, mas me atrevo a dizer algumas coisas sobre o previdenciário, mas atuo mesmo no direito bancário. E sou consultora financeira. Hoje o meu foco é pessoas endividadas. Tenho alguns produtos para essas pessoas. Então, se você, como você disse, né, está nessas condições aí de um endividado interminável, nós conseguimos te ajudar de várias maneiras. E uma das maneiras é buscando a organização financeira. E já adianto, para você se organizar financeiramente, você não precisa acabar com o seu lazer, só guardar dinheiro e que você vai se organizar. Existem inúmeras formas e formas legais e inteligentes de se economizar e de se organizar financeiramente. Porque o brasileiro, você sabe como é que é, né? O pessoal recebe o pagamento, você tem que pagar um monte de boleto e depois o que sobrar é o da cervejinha ali, né? Como é que é isso? Quem é que te procura hoje e quais são os maiores problemas que as pessoas estão tendo financeiros? Hoje o maior problema da população, inclusive até uma última pesquisa do IBGE, quase 80% da população brasileira está endividada. E essas dívidas são oriundas do cartão de crédito. Por quê? Porque a gente acha que o cartão de crédito é a extensão do nosso salário, né? A gente não entende que o cartão de crédito é só um aliado e não uma extensão. Então, se eu ganho R$1.000 e eu tenho mais 1.000 de cartão de crédito, então eu ganho 2, né? Não é... É mais ou menos assim que o brasileiro pensa. E aí, quando chegar a fatura, eu parcelo ela e tá tudo bem. Então, hoje, a minha maior demanda são de pessoas que se encontram em situações de superendividamento. E também atendo pessoas que não estão em uma dessas condições, mas que são controladas, mas que muitas vezes possuem alguma abusividade em contrato de revisional de veículos. Acontece bastante. Juros muito, muito altos. Tem juros aí de bancos que cobram 20%, 25% ao mês de juro de financiamento. E isso é extremamente abusivo. Então, sobre a sua pergunta, a minha maior demanda hoje é de pessoas que estão em condições de uma bola de neve financeiramente e busca sair disso. E com isso, eu tenho esse outro produto, né? Que, como eu te falei, eu sou advogada e por isso a gente consegue muitas vezes ver e analisar, no caso concreto, algumas situações que a pessoa se encontra que a gente consiga resolver juridicamente. Entendi. E é muito relevante, né? Esse trabalho é necessário por quê? Porque eu acho que existe uma indústria dos juros no Brasil, assim. E é uma indústria bem safada. É aquela que nas entrelinhas lá você está pagando muito mais caro do que você imagina. E você nunca nem sempre o brasileiro tem essa consciência de quanto está pagando de juros.
Você tem alguma dica pra galera sobre isso? Porque eu mesmo já caí em algumas dessas, assim, de te pegar, fazer um contrato achando que tava tudo ok, que o juro era baixo, tranquilo, dava pra pagar, não sei o quê, e era juros sobre juros e tinha outras coisas que eu não sabia. Como é que é isso? No Brasil, né? No Brasil, todos esses financiamentos, eles são utilizados os juros compostos, que é esse que você acabou de falar, que é o juros sobre juros. Sim. Então, se você fizer uma conta mesmo, existe muito aquele jargão que você compra um carro, por exemplo, e você paga 2 carros. E isso é em razão... Real, né? Isso é real, isso né? É real. Vende dois. Muito real. Eles A depender do banco que você financiar, você vai pagar 3. Cara, então, são 200% de juros, 300%. Cartão de crédito, quanto tá agora? Cartão de crédito, agora existe, tá tendo, né, tem uma votação, tá em tramitação no Congresso Nacional para acabar com o juro rotativo, porque eles estão dizendo que se acabar com o rotativo, então as pessoas vão se endividar menos. Mas eu acredito que eles vão arrumar outra forma de fazer isso, porque o brasileiro só usa cartão de crédito. Se 80% da população é endividada por conta do cartão de crédito, qual é o sentido deles acabarem com o rotativo, que é que faz a pessoa parcelar a fatura? Faz sentido. Para mim não faz sentido acabar com isso, mas eles disseram que vai fazer sentido, e se a gente está no Brasil, eu acho que alguma coisa eles vão trazer aí de novo para poder justificar essa retirada desse rotativo. Mas não poderia fazer tipo um... Aí, não sei, tá? É pergunta de leigo, mas não seria uma das formas de resolver isso? Não seria limitar a quantidade de juros que os bancos podem... Porque assim, 400%, 300% é abusivo já. Mas existe essa limitação. Existe essa limitação? Existe essa Como é que só existe o juro abusivo porque existe uma limitação que fala que a partir disso ele se torna abusivo. Sim. Hoje, o que a lei determina é que é 12% ao ano. 1% ao mês. Mas eu vou te falar uma coisa, se você achar um financiamento que é isso, financia 2, 3 carros. Eu achar, tô pode procurando financiar porque não existe. Não existe, né? Não tem. Hoje, a única coisa que você vai achar nessa mais ou menos aí seria um empréstimo consignado. Talvez você consiga achar algum banco. Porque ele já tem uma garantia, né? Mas já justamente porque eles têm uma garantia. Sim. Porque eles têm uma garantia de recebimento que o seu salário já vem o valor do empréstimo já vem descontado em folha. Sim. Então ele já tem essa garantia. Essa questão dos juros, então, e do endividamento é o que mais chega lá para você, né? Sim. Para resolver essas coisas. Para resolver. Tem mais algum outro problema que o pessoal tem? Assim, talvez educação mesmo, tipo, o pessoal não sabe lidar com dinheiro, como é que é isso? Nós não sabemos, a verdade é essa. Resumindo, nós não sabemos lidar com dinheiro. Por várias razões. Muitas vezes, a maioria das vezes, por questões pessoais mesmo, né? A maneira como a gente foi criado. Às vezes você foi criado numa família que ter dinheiro era errado. Quem tem dinheiro não presta. Então, todo rico nem o rico não presta. Só que quem fala isso é nós mesmo, que não tem dinheiro, né? Porque todo mundo trabalha, você trabalha pra quê? Pra dinheiro, né? Todo mundo trabalha pra ter dinheiro. Então, é lógico que o dinheiro não... A gente quer acreditar que o dinheiro não precisa ser e não deve ser a nossa motivação final. Mas ele é o meio, né? Ele é a forma que a gente tem de conquistar aquilo que a gente deseja. Então a gente busca trabalhar, a gente busca ter dinheiro para conquistar nossos sonhos. E não tá errado. Eu acho que a gente tem que ter dinheiro mesmo. Eu sou cristã e aí essa semana eu tava até conversando com uma amiga minha sobre essa questão que crente não pode ter dinheiro. Crente tem que ser pobre. Existe isso? Existe muito. Meio que essa cultura? E eu sou totalmente 200% contra isso. Muito pelo contrário. Eu acho que não só o cristão, mas qualquer pessoa que faz o que tem que fazer e faz de maneira correta, ela tem que ter. Até porque, lá, se a gente for trazer até para a Bíblia, né? Lá no Jardim do Éden, Deus entregou tudo que havia para o homem. Então, por que o crente não pode ter dinheiro? Se, no princípio de tudo, ele deu tudo para nós. Sim. Então, eu acho que tem que ter dinheiro mesmo. A gente só precisa aprender a trabalhar com ele. Porque se você aprende a lidar com ele, ele não se torna o seu maior vilão. Ele se torna seu aliado e assim você consegue alcançar todos os objetivos que deseja. Interessante essa abordagem sua. Eu não sou religioso, mas eu não sabia que tinha isso no meio cristão, assim, eu não sabia disso. Uhum. E então isso faz com que essas culturas limitantes que a gente fica ouvindo em todo lugar, não só a questão religiosa, mas dos nossos pais mesmo, parece que o brasileiro ele tem um pouco dessa... Eu vi muito empresário, olha só, que eu vou te falar agora, já vi muito empresário
que não sabia nada do que estava fazendo. Tava trabalhando, tá ali o cara trabalhador, o cara peitudo, vai, faz e tal. Mas aí ele cresce, ele fica com uma situação financeira ok, e ele não sabe mais o que fazer. Ele tem que procurar terceirizar, porque ele não sabe. E isso ainda acontece muito. Assim, eu vejo gente que é muito rica e não sabe o que está fazendo. Nem com dinheiro, nem administrativamente falando, nem leis, não entende de leis, não entende da área contábil. Você tem visto isso no seu dia a dia e do trabalho? Os empresários, as pessoas que também que fazem dinheiro no Brasil, que pagam impostos, etc. Essas pessoas estão preparadas, ou você acha que falta educação neles também, financeira, né? Normalmente, o grande empresário, a gente está falando de pessoas que têm muito dinheiro. Sim. Ele não mexe com isso. A gente sabe que um cara que tem milhões, ele não vai ficar ali preocupado. Quanto que tá isso, quanto tá aquilo, ele não tá preocupado com isso, porque ele tem toda uma equipe, ele tem o contador que faz isso para ele tem o administrativo que faz isso para ele. Ele só pensa. Sim. Por isso que a gente não consegue até hoje aprender a lidar com dinheiro. Porque a gente não consegue pensar. A gente não consegue parar e pensar no que a gente quer. A gente quer tanto dinheiro, a gente quer tanto algo que a gente não consegue pensar nos passos que a gente tem que dar para poder alcançar aquilo. O pequeno empresário, muitas vezes, ele não tem condição de ter um bom contador, ele não tem condição de ter um administrativo, ele tem que fazer tudo. E aí que entra a necessidade de uma consultoria. Porque se ele não tem condição de pagar algo muito vultuoso, que seria contratar funcionário, que no Brasil é muito caro, de fato, as leis trabalhistas, elas oneram muito o empregador, então ele precisa de consultoria, que às vezes seria algo mais viável nesse primeiro momento. Não que o grande empresário não tenha, porque esses caras, a gente sabe que eles têm toda uma equipe por trás daquilo que eles fazem. Mas o pequeno empresário também precisa olhar para o grande e dar os passos que eles deram. Se eu quero chegar onde alguém chegou, então eu tenho que seguir os mesmos passos que aquele que chegou deu. Então, a consultoria é, para mim, e sem dúvida para qualquer pessoa que entende, né, de finanças, um dos passos primordiais para se alcançar o sucesso, né, nos negócios e na vida financeira. Carol, interessante. Para quem está assistindo a gente aí, esse podcast ele é voltado para pessoas que trabalham, pessoas que têm um e-commerce ou que trabalham na internet, tá? Uhum. De alguma forma, marketing digital. Eu queria que você me dissesse para você hoje qual que é a importância do trabalho de mídia que você faz para conseguir clientes. O que as redes sociais te ajudam no seu negócio ou no que você faz? E alguma dica que você dá para o pessoal se é importante que ele procure esse serviço de educação financeira quando ele tem ali um negócio, quando ele tem... Porque geralmente são empresários, pessoas que têm um negócio, tá? Uhum. Então, se você puder dizer para mim aí, e para a galera, qual que é a importância de procurar o seu serviço, né? Procurar o serviço de educação financeira e a importância da internet para captação dos clientes para você hoje. A primeira coisa que você perguntou, né, sobre uma dica, a primeira dica que eu quero dar é que não existe... Calma aí. Pô, dá uma paradinha. Não, deixa rolar. O negócio da tela saiu. Então, isso que eu tô falando. Não sei se foi eu que cliquei algo. Não, era só deixar quieto. Ele volta sozinho, mas ele não voltou não. Pode deixar que eu corto, tá? Ó, eu jogo lá. Não, tranquilo. Saiu aqui e não voltou. Ele geralmente volta sozinho. Aí, beleza. Vou deixar rolar que eu corto, tá? Aí fiz que eu terminei a pergunta e você continua. Tá. Você já responde, vai. Tá. Uma dica que eu quero, a princípio, aqui já deixar é não misture o lucro da sua empresa, o faturamento da sua empresa com as suas contas pessoais. O seu CPF é seu. O CNPJ da sua empresa é da sua empresa. Se você usar o dinheiro da sua empresa para pagar contas pessoais, a tendência é a falência. Não tem como. Precisa haver a separação desde o começo. Mas hoje eu não estou separando, amanhã eu vou separar. Não vai.
Não vai. Comece certo que tudo vai dar certo. Se você começar errado, a probabilidade de dar errado lá na frente é muito grande. Porque você vai falar que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, mas não vai. Se já começou errado, se a sua intenção era fazer certo, por que não começou certo? Então, a primeira dica é essa. Não misture dinheiro da sua empresa Concordo demais. com o dinheiro com o seu dinheiro. Sim. É lógico que você precisa comer, é lógico que a sua pessoa física precisa vestir, você precisa ter o seu lazer. Então, tira uma Organiza o porcentagem. Prolabore, né? Isso, faz um Prolabore. E o seu Prolabore não pode ser, sua empresa ganhou 10 mil reais, você não pode tirar 9 mil de Prolabore. Né? Olha o que acontece, já viu? É o que mais galera, acontece. vocês estão ouvindo aí, porque eu conheço os empresários aí que ganha 20 e tira 12. Então, assim, precisa ser coerente. Primeiro, a sua empresa precisa ser sustentável. A partir do momento que ela se tornar sustentável, é natural que a sua pessoa física vai se tornar sustentável. Então, essa, para mim, é a dica mais importante. Não misture. A segunda pergunta que você fez é como que as redes sociais têm ajudado. Hoje, com o advento da internet, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, muito provavelmente, o que hoje eu estaria falando aqui só com você, hora que a gente publicar esse vídeo, N pessoas, né, 10, 20, 100 pessoas a mais vai conseguir ver esse conteúdo. Então, o nosso alcance pela internet é muito maior. Então, a internet, sem dúvida, é o nosso maior aliado, porque a gente consegue propagar a nossa ideia, aquilo que a gente acredita, com mais eficiência, com mais eficácia. A internet é, sem dúvida, o nosso maior aliado. A outra pergunta... Não, era só isso mesmo. Foi interessante você dizer sobre o Prolabore, né? Porque a galera... como eu te falei, muitos empresários não têm essa consciência. Pega dinheiro mesmo lá da empresa e tal. Não sabe. Pergunta de longe? Posso fazer pergunta de longe? Pode. Meu diretor vai fazer uma pergunta. Se eu pegar um Prolabore alto, eu não vou ter que pagar imposto de renda. Então, se eu usar o PJ, eu não pago imposto de renda. Então, por isso que muito empresário usa o PJ, não é? Fala sobre isso. Você vai repetir Pode a falar, pergunta? não, pode falar. Pergunta pra ela. Primeira Vai coisa- ficar, meu diretor vai ficar com a pergunta. Primeira coisa. Peraí. Primeira coisa. Você parou? Não parei não, só queria pôr nela. Ah, tá, vai. Primeira coisa, cuidado. Ah. Cuidado, porque o leão prende. Cuidado. A questão que ele pontuou sobre o imposto de renda, a gente volta lá no que eu falei no começo. Quando você se organiza, tudo dá certo. Existe N formas de você não pagar os 27,5% que a gente paga na pessoa física. O grande empresário, vamos supor uma pessoa que hoje ele ganha 200 mil por mês. Você acha que ele paga 27,5% de imposto de renda? Ele não paga. Por uma simples questão. Muito provavelmente, a empresa dele, ele não tira o Prolabore. O que ele faz? Ele faz distribuição de lucro. Quando ele faz a distribuição de lucro, o juro, que era 27% se ele tirasse no salário dele, cai para, se não me engano, é 5%. Então, tudo é uma questão de organização. Sim. Se você de tem conhecimento da lei, né? Sim, Conhecimento também. da lei Se fiscal. você se planeja na área tributária, você não vai pagar esse valor. Eu sempre digo isso, rico não paga imposto. Não paga imposto. Rico recolhe porque tem que recolher, mas ele repassa para alguém pagar. E quem paga são os nossos. Mas isso é polêmico, porque assim, eu acho que empresariado também devia abrir mão de algumas coisas, por exemplo, aumentar um pouco o salário. O salário do brasileiro é muito baixo. Eu tenho umas críticas aos empresariados aí, mas vai ficar para um outro podcast. Mas a culpa do salário é só um gancho. A culpa do salário ser baixo não é do empresário, é do governo. Porque se o governo colocar um salário mais alto, o empresário vai ter que Mas cumprir. existe uma pressão dos empresários no governo para que não faça isso. Mas Existe. por que o governo cede? O aumento do salário mínimo é uma discussão enorme aqui no Brasil. O governo não cede e o empresário faz justamente por conta da carga porque eles acham caro um funcionário. Por conta da carga tributária. Se eu tenho um funcionário e o funcionário ganha 1.300, ele não custa para mim 1.300. Ele custa para mim quase 2,5. Sim. Para o empresário. Sim. Você recebe 1.000, mas ele custa para mim 2. Então, se eu reduzo a carga tributária, automaticamente eu posso pagar por Mas isso tem que ser. Isso a gente tinha que fazer uma coisa que o brasileiro não faz também, que é pressão no Congresso.
Concorda comigo? Concordo, eu concordo. Porque aí não é, pode vir presidente que for, não vai mudar isso. Quem muda é o Congresso, quem muda é o deputado federal que você elege. Concordo, mas, por exemplo, hoje, eu falei, eu sou advogado, eu tenho muitos colegas da área trabalhista. O que hoje a maioria das demandas trabalhistas, sabe quais são? Quais? É reconhecimento de vínculo empregatício. Por quê? Porque o funcionário, como o funcionário custa muito caro, anotando a CLT, o que o empresário faz? Ao invés de contratar ele como CLT, contrata ele como PJ. Por quê? Porque ele não vai ter os mesmos encargos e o próprio empregador consegue pagar para aquele funcionário um salário muito mais alto. Geralmente o PJ ganha um pouco mais, né? Ganha mais por quê? Sim. Porque ele não tem a carga. Sim. O PJ, se ele for MEI, ele vai pagar R$70, 71 por mês de imposto e pronto. Sim. Então, para o empregador e para o empregado, compensa. Sim. Aí a gente tem mais uma outra questão que aí pode ser para um outro momento. Qual seria? Mas seria essa discussão da quantidade hoje de contratações que tem de pessoa física e pessoa entendi. Jurídica. Isso é um problema hoje. Isso é um problema, para mim não é um problema. Mas para a Justiça do Trabalho tem sido, né? Porque o reconhecimento de vínculo empregatício, ele é fático. O tempo todo tem problema lá com isso. Todo tempo, porque a gente sabe que só a contratação que se deu de forma diferente. Né? O cara tem a subordinação, ele tem todos os requisitos de um trabalhador. Então, galera, procura um profissional financeiro para te ajudar nessas questões. Você viu que é complicado, não é tão simples assim como a gente imagina. Por favor, seu prolabore diminua, porque senão você vai quebrar. Tá? Olha, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu quero agradecer a Carolina, ou Ana Carolina. Pode ser, Carol. Carol, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui e participar com a gente, tá? Queria agradecer mesmo, muito obrigado. A gente vai te chamar para mais vezes aí, pra gente falar sobre essas outras questões mais cabeludas que tem de governo e tal, que eu sou bem polêmico, eu gosto de ser polêmico, eu gosto de perguntar e debater questões que a gente muita gente não fala, né? O brasileiro ainda tem que aprender a falar sobre dinheiro. Sim. E se organizar. Então, assim, deixa aí o contato aí pra galera, pra quem quiser te contratar, pra quem quiser organizar a vida financeira aqui em Goiânia. Uma pergunta muito recorrente que eu recebo é sobre a porcentagem. Então tá, então tem que eu me organizar, eu tenho que parar de sair, que é tudo mentira, não tem isso, aí é só vendedor de curso, só pra pegar seu dinheiro mesmo. Sim. E te sangrar, porque se você deixa de fazer aquilo que você gosta, qual é o sentido de trabalhar? Pra mim não tem sentido, então... Sim. Uma das perguntas que eu recebo muito é essa. Quantos por cento eu tenho que guardar? Quantos por cento eu tenho que guardar para N coisas? Existe um método muito comum, que a maioria dos consultores falam, que é o 50, 30, 20. 50 para despesas pessoais, 30 para... Os judeus usam isso. Os judeus, eles têm uma regra que eles têm que tirar 10% da igreja e 10% de poupança. De investimento. Então, esse entraria nos 20%, que é 10% para investimentos e afins. Mas lógico, se você consegue fazer isso, válido, ótimo. Mas se você não consegue fazer isso, não significa que você não possa se organizar. Se organize da maneira que você consegue, separe, guarde aquilo que você consegue e invista, né? Porque só guardar também não é interessante, mas dentro daquilo que é a sua realidade. Não deixe de fazer, só não deixe de se organizar por desculpa que não tem como fazer do jeito que é o pregado, digamos assim. No mais, muito obrigado, Eric, pelo convite. Fiquei muito feliz e sempre que receber o convite estarei aqui. E as pautas polêmicas estou aberto a responder também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Aí, galera, você que gostou aí, deixa o like, ativa o sininho aí, dá uma força para o canal e para nós aí, e nós vamos trazer mais pessoas relevantes para estar falando sobre coisas inteligentes, voltado para empresariado, para quem faz mais marketing digital ou para quem trabalha no meio online, tá? Um grande abraço, muito obrigado aí por ter ficado até aqui.